Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Parece-me que, independentemente do método de abordagem, seja pelo bom senso, que é basicamente o da ciência, pelo budismo ou pela psicologia, para aquele que busca a verdade, todos os caminhos acabam levando a um ponto de vista, um discernimento, que os adeptos do Zen denominam Zen. Outros, que podem nunca ter ouvido essa palavra, possivelmente o chamariam por outro termo, ou talvez não sentissem necessidade de nome algum. Creio que para os budistas em geral, e os adeptos do Zen em particular, é muito importante reconhecer que também há pessoas que chegaram às mesmas compreensões fundamentais sem que tenham passado por um estudo formal dos escritos do Zen ou dos textos budistas. Algumas dessas pessoas podem estar muito melhor graças ao seu entendimento, pois num de seus livros não escreveu Alan Watts que para uma abordagem mais perfeita do Zen é necessário primeiro esquecer tudo o que se aprendeu, até o próprio conhecimento de budismo? Para muita gente, o Zen não parece fazer sentido algum. Seria o oposto de qualquer abordagem pelo bom senso. Assim, a esse respeito, pode não ser descabido considerarmos, em primeiro lugar, a questão de bom senso versus contrassenso. Parece-me que ambos não precisam obrigatoriamente se opor mutuamente. Muitas vezes o fato de alguma coisa nos impressionar pelo contrassenso ou pelo bom senso é determinado pela nossa familiaridade com ele. À medida que aumenta a familiaridade com um novo conceito, o nosso ponto de vista se altera e a perspectiva amplia-se. Na história do conhecimento humano, há muitos exemplos de conceitos novos que a princípio são considerados contrassensos por inteiro e depois são promovidos a bom senso, enquanto os antigos conceitos, suplantados, rebaixam-se a contrassensos. Antes de Copérnico, por exemplo, quem afirmasse que a Terra girava em torno do Sol estaria externando um contrassenso, e a opinião predominante de que o Sol girava em torno de uma Terra parada era bom senso. Fato por demais demonstrável a ponto de não admitir dúvida. Atualmente, quem defender a segunda ideia será considerado excêntrico. Afinal de contas, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar e, portanto, é evidente que gira em torno do Sol. Seria esta a reação natural de uma pessoa. Em outras palavras, já fomos devidamente condicionados ao novo conceito. Este caso demonstra com clareza a relatividade, por assim dizer, do bom senso e do contrassenso, que se fundamentam na familiaridade ou no desconhecimento de um determinado conceito. Na história da ciência, há muitos outros exemplos demonstrativos de que os conceitos novos, a princípio, são considerados total contrassenso, seguindo-se, após um período de familiarização, uma completa inversão de avaliação. Destes, mencionarei apenas os seguintes. O conceito de geração espontânea, antes e depois de Pasteur, a inconversibilidade da massa em energia, antes e depois de Einstein propor sua famosa equação energia igual matéria ao quadrado, né? Mas acho que é isso, E igual mc ao quadrado. E quanto ao público em geral, antes e depois da bomba atômica. E a soma das velocidades antes e depois da teoria da relatividade. Voltaremos a tratar desse assunto. São apenas casos de um gênio ou um homem muito à frente de sua época, para quem o contrassenso muitas vezes é bom senso, de que se utiliza como ponto de partida para o pensamento. Paralelamente, com frequência, o bom senso tem produzido uma certa satisfação e atuado como freio do espírito de investigação. Há uma declaração de Etebel sobre o assunto, nesses termos. É exatamente para isso que serve o bom senso, para que o absurdo destoe.
um dos principais serviços prestados pela matemática à humanidade no século passado, foi colocar o bom senso em seu lugar, na prateleira mais alta, ao lado da caixa empoeirada com a etiqueta Contrassensos Rejeitados. Isso aí é uma citação de A. Korzybski, em Ciência e Sanidade. Segue a leitura. Entretanto, não podemos incidir no erro de considerar um superior ao outro. Basicamente, tem-se de transcender aos dois, bom senso e contrassenso, por constituírem um par de opostos. E qual então o resultado? Senso, mas no sentido de impressão sensorial, ou a consciência da observação momentânea anterior à interpretação através da memória, e portanto ainda livre de qualquer influência condicionante que imediatamente classifica a experiência como bom senso ou contrassenso. Alongo-me no assunto porque ele pode nos ajudar a compreender o Zen, onde os discernimentos adquiridos, quando traduzidos em palavras e conceitos, em geral nos parecem contraditórios em relação às experiências de nossa vida cotidiana. Em suma, já se afirmou que o Zen é idêntico a algumas formas especiais de absurdo. Em seguida, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de outro aspecto importante no Zen. Disse que ele conduz a paradoxos. Mas não é só o Zen que se desenvolve no paradoxo. A ciência também. Os dois exemplos seguintes devem ser suficientes para demonstrá-lo. A ciência nos ensina que se construíssemos um superfoguete de propulsão infinitamente grande, ainda assim haveria uma velocidade máxima a limitar nossa viagem pelo espaço, a velocidade da luz. Isto quer dizer, então, que um nada aparente pode nos deter de alguma forma. Ou significando que o nada, espaço vazio, não é exatamente vazio, ou que talvez nós e a nossa espaçonave somos essencialmente da natureza do nada, ou, mais provavelmente, que as duas coisas são verdadeiras. Como segundo exemplo de paradoxo na ciência, veja-se o seguinte. Considere-se a menor partícula de matéria conhecida da ciência. Um elétron, tá defasado o trem aqui. Ai, desculpa, vai lá. Um elétron. Essa entidade, como se explodirá sobre uma observação atenta, pois não pode ser localizada com precisão no espaço, no tempo e no espaço. Ademais, embora possua massa, não se comporta unicamente de maneira que seria de se esperar de um corpúsculo material, pois também se manifesta como radiação eletromagnética. Ora, pode-se imaginar que tudo isso não tem muito a ver com o tema budismo, mas eu acredito que sim, porque o budismo se relaciona com a realidade em todas as suas manifestações. De fato, essas considerações podem ser altamente elucidativas se entendermos os exemplos como um novo tipo de koan. Veremos então que se os novos conceitos parecem absurdos e um tanto paradoxais, é por causa do ponto de vista diferente e inesperado a partir do qual se aborda o problema. Durante séculos, o homem se identificara com a Terra como centro do universo. Este era considerado algo exterior independentemente. Essa era chegou ao fim com Copérnico, cujo novo conceito deu início a uma revolução no pensamento de seus contemporâneos, porque os compeliu a ver o mundo de um ponto de vista diferente. O desenvolvimento científico, a partir daí, indica uma ampliação do pensamento, em que o papel do observador se tornou, em termos vagos, cada vez menos absoluto e mais relativo. Pode-se observar algo semelhante quando um homem começa a tomar conhecimento do Zen, ou talvez mais precisamente, quando o Zen começa a tomar conhecimento dele. Todas suas noções conhecidas vão desaparecendo e os novos discernimentos adquiridos parecem superficialmente contraditórios em relação à experiência cotidiana. Mas talvez possamos encontrar,
agora a razão desse fato e o motivo por que o Zen também nos conduziria a uma visão paradoxal do mundo. Com esse intuito, nos perguntaríamos: conseguimos deletar, na base da experiência do Zen, uma mudança inesperada de ponto de vista, uma nova estrutura de referência que abrange o mundo com seus fenômenos? Caso sejamos capazes, então talvez isso possa suavizar consideravelmente o nosso caminho na verdadeira trilha do Zen. Na tentativa de resposta a essa pergunta, devemos entender, em primeiro lugar, que no Zen o desenvolvimento do conhecimento, da maneira como foi esboçado anteriormente, vai um passo além e se torna ainda mais relativo do que na ciência, ou seja, atingir-se-ia com o Satori uma etapa de último e definitivo autoconhecimento que conduz à completa libertação em relação ao ego. Para o homem que passa por essa experiência pela primeira vez na vida, o conhecimento do universo deixa de ser apenas o conhecimento adquirido para representar uma total compreensão do significado, da natureza essencial de tal conhecimento. Essa compreensão não se nivela, portanto, com o conhecimento. É o conhecimento transcendido, ou na terminologia do Zen, o não conhecimento. Nesse homem, o Satori proporcionou o transcender de todo o dualismo da relação sujeito-objeto e da visão do mundo a partir do eu. E assim chegamos agora a uma resposta um tanto inesperada à pergunta sobre a possibilidade de alteração de ponto de vista no Zen. Não há ponto de vista no Zen e não há ponto de vista Zen que possa ser transmitido aos outros. De alguma forma, as coisas são vistas em sua totalidade. Poder-se-ia afirmar também que o ponto de vista Zen não consiste de um determinado ângulo de visão, mas compreende todos os ângulos possíveis. Nesse ponto, talvez possamos entender por que o Zen também é chamado doutrina da não-mente. Porque o pensamento e o conhecimento são dualistas e se baseiam em símbolos que substituem a realidade, de fato, em abstrações. A questão é que o conhecimento de alguma coisa é sempre uma relação entre o que conhece e o conhecido, ou entre sujeito e objeto. Mas se temos sujeito e objeto, é porque já definimos essas duas entidades. Em outras palavras, elaboramos abstrações, porque a fixação de limites é processo mental e arbitrário. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.